eu queria que você, no seu íntimo, resolvesse ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser uma pessoa avivada. Chega de ser um crente que não conhece o seu Deus. Chega de ser um crente que não experimenta Deus na sua vida, na sua caminhada. Precisamos ser pessoas que conhecem o Senhor e que experimentam o Senhor todos os dias. Então o avivamento, ele tem sua expressão coletiva na igreja e alcança a sociedade, alcança até o país. Mas eu quero dizer que, antes de tudo, que eu, como indivíduo, e você como indivíduo, temos que dizer: ó Deus, minha alma tem sede de Ti. Meu coração te anela, mais do que a coça pelas águas. E é por isso que muitos movimentos começaram com poucas pessoas. E muitas vezes, né, pastor? Às vezes uma pessoa é despertada e nesse coração se instala uma sede insuportável da presença de Deus. O anseio pelo Senhor. Que o Senhor possa, dessa palavra até objetiva, estar já despertando isso no seu coração. Nós somos uma igreja pentecostal, nós somos pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mas nós não podemos perder, sabe, a nossa atração pelo nosso Deus. Que o Senhor nos livre de nos acostumarmos com as coisas. Nos acostumarmos de ouvir que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Isso é horrível quando nós, como crentes, nos acostumamos e não percebemos a glória de Deus, não percebemos a majestade de Deus, não percebemos a grandeza dos feitos do nosso Deus. E aí, muitas vezes, nos tornamos indiferentes a esse Deus. O avivamento, ele surge numa crise. Ele vai surgir quando nossos olhos se abrem e nós olhamos e vemos o mundo devastado pela ação de Satanás, pela ação dos demônios, o mundo de imoralidade, o mundo de frieza espiritual, o mundo de erro, de mentira, de enganos, de morte, devastação, violência. Ainda há pouco o missionário Reinaldo estava falando comigo de pessoas que perderam a vida aqui no nosso bairro esses dias. Violência, sangue, o mundo em trevas espirituais. Então essa percepção, ela é uma espécie da placa tectônica. É quando nossos olhos se abrem, e pode ser um de nós, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo pequeno, mas alguém que sente a dor de Deus, alguém que sente o drama que nos cerca, e isso causa algum nível de inconformidade, um nível de reação. Deus nos convida a reagir. O oposto dessa percepção espiritual é a cegueira espiritual, é o conformismo, é quando as pessoas se sentem bem alocadas, bem ajustadas com um cenário devastador, não tem a visão de Deus. Deus está dizendo: olha, o gafanhoto está devorando tudo, devastação na terra. E ninguém percebe, ninguém vê. Mas nós somos convidados por Deus a levantar os olhos e ver. A oração, ela vai ser realmente o elemento que vai disparar a chegada do avivamento. A chegada do avivamento. Quer dizer, uma vez consciente do ambiente desolador à nossa volta, consciente de que se não houver um avivamento,
ameaças ainda maiores se aproximam, nós só temos uma alternativa: nos voltar para o nosso Deus, com choro, lamento e pranto, e realmente entendermos que é hora de orar, irmãos. É hora de orar. Nós estamos vendo o Brasil caminhando para o caos absoluto. Nós vemos um país cambaleando, doente, uma sociedade enferma, e o que podemos fazer por ela de mais eficaz e mais eficiente? Eu diria, nós podemos ir a Deus e pedir a Deus o avivamento. Nós podemos ir a Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia e envie o tão sonhado, tão esperado avivamento. Glória a Deus. E Deus convida que todos não coloquem absolutamente nada acima do desejo de ser avivado, do desejo de ser cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor diz até os noivos, até os recém-casados, deixem, sua câmara, deixem seus aposentos e venham clamar. É porque nada, absolutamente nada, é mais importante para o coração de alguém cujos olhos foram abertos do que ir a Deus, do que clamar a Deus, do que buscar a Deus. Nada é mais importante do que vermos o avivamento. Meus irmãos, a doença está em toda parte, nós precisamos do avivamento. A dor e o sofrimento nos cercam, nós precisamos do avivamento. Essas são as condições principais para que venha o avivamento. Deus diz, olha, voltem para mim de todo o coração. E aí o profeta diz assim, com choro, jejum e pranto. Meus irmãos, 10 dias no cenáculo eles oraram e Deus derramou o Espírito Santo. Começou a igreja avivada, poderosa, cheia do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que quando o avivamento chega, quais são os sinais de que o avivamento chegou? Eu anotei aqui, Deus se manifesta. Deus se manifesta, Deus não fica em silêncio, Deus se manifestará. Em Atos 2 diz que eles ouviram um som veemente, como de um vento, de um som de um vento veemente, impetuoso que encheu a casa. Eles viram línguas repartidas como que de fogo. É Deus dizendo, cheguei. Eu estou me manifestando, e eles começaram a falar em outras línguas, eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja avivada, e ela permanece avivada, ela continua avivada, porque quando as ameaças chegam até a igreja, eles resolvem orar. Atos dos Apóstolos capítulo 4, e eles oram, e diz no versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Deus se manifestará, Deus se manifestará, e diz ainda, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. O avivamento chegando, Deus se dará a conhecer, Deus se revelará. E algumas coisas vão começar a acontecer instantaneamente, automaticamente, porque o avivamento chegou. Uma dessas coisas é que haverá sinais, curas, porque diz lá no capítulo 5, no versículo 2, e diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Havia sinais e maravilhas, mas só isso? Não. As pessoas também eram generosas, elas vendiam propriedades e bens, depositavam aos pés dos apóstolos, porque agora a mente e o coração deles era de Deus, a mente e o coração deles pertencia a Jesus, eles estavam trabalhando pela agenda do céu, eles sabiam que a evangelização das nações era prioridade do céu, e eles deram tudo, colocaram tudo aos pés dos apóstolos, porque estavam avivados, eles estavam cheios do Espírito Santo, todos
todos foram cheios do Espírito Santo, e aí viviam a realidade do céu.